Olá, seja bem-vindo ao Photoshop Sem Frescura, eu sou o Thiago De Polo, é sem frescura porque é direto ao ponto e hoje eu vou falar da ferramenta de mesclagem, aplicando aí algumas mesclagens nessa foto. Eu vou aplicar mesclagem de contraste, luz e sombra, tá? Primeiramente, o que você precisa entender é o seguinte, vou apertar o Ctrl J, tá? Vou clicar aqui para renomear e vou chamar essa camada de contraste. Aqui nessa camada de contraste, eu vou colocar aqui no modo normal, eu vou colocar ela de luz indireta, que costuma ser um bom tipo de mesclagem de contraste. Observe o antes, agora o depois. Esse contraste trouxe a jovem para frente da foto, o que é muito legal numa fotografia, é destacar a pessoa e não o cenário, ainda mais um cenário ruim desse aqui, tá? Bom, o que eu faria aqui nesse caso aqui agora? Você poderia criar uma máscara, tá? Uma máscara branca aqui, tá? Aqui com a cor preta no pincel, eu tô usando o fluxo de 50% com uma mesa digitalizadora. Se você quiser comprar uma, eu vou deixar na descrição, que eu recomendo, tá? Eu vou deixar aqui, ó, nesse pincel e vou passar a pintar aqui a parte que eu quero tirar o contraste, tá? Então é a parte de fora aqui que tá contrastada, eu vou tirar o contraste dessa parte de fora aqui. Legal, né? Ó, observa que tá ficando mais claro. E vou deixar o contraste só na jovem, para destacar a jovem ainda mais do fundo. Uma coisa que você pode fazer também, que fica legal, é contrastar a jovem aqui, ó. Legal, beleza. Vou fazendo rapidinho aqui. Bom, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com luz e sombra. Então eu vou criar uma nova camada. Essa camada eu vou chamar de sombra. Normalmente você começa trabalhando com as sombras que são mais difíceis, tá? Sombra. E aqui em cima você vai colocar o modo de mesclagem de multiplicação. Sempre que estiver trabalhando com sombras, dê preferência ao modo de multiplicação. Claro que você pode testar outros, mas comece com multiplicação. Não vai pintar, eu vou fazer uma sombra preta aqui nessa imagem, não vai ficar legal, tá? A sombra preta aqui direto, ó, coloquei cor preta. Vou fazer uma sombra, não fica legal com sombra preta, tá? O que eu recomendo? Eu recomendo que você selecione uma cor do próprio cenário. Por exemplo, eu quero aplicar sombra nessa madeira aqui. Então eu vou clicar aqui a cor do próprio cenário, tá? Mais escura, a cor mais escura da sombra. Vou clicar em OK. E agora eu posso trabalhar. Eu vou só diminuir um pouquinho o fluxo aqui. Lembra que eu tô com a mesa digitalizadora? Então essa opção aqui tá marcada. Então eu vou selecionar aqui uma área aqui e vou pintar, tá? Eu coloquei um fluxo baixo. Eu gosto de trabalhar com fluxo baixo aqui. E vou pintando essa área aqui, tá? Deixa eu trocar um pincel aqui para um pincel melhor. É o gerais, esse aqui, ó. Beleza. E vai trabalhando. Pincel macio redondo é uma boa, tá? Eu vou pintando ela aqui. Observe que ela vai escurecendo aos poucos, ó. Aí você trabalha com a sombra. Você pode trabalhar em qualquer lugar aí da imagem aí que você achar interessante, ó. Vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui. Observa, multiplicação, tá? O fluxo eu costumo deixar baixo para não exagerar muito na hora de pintar. E vou passando aqui na parte que eu quero que fique mais escura na imagem. Para fazer um contraste, né? Só que um contraste localizado. Legal, pronto. Passei aqui um pouquinho de pincel em tudo que é canto aqui, beleza. Eu posso selecionar esse vermelho aqui mais escondido aqui e dar uma escurecida também na pasta da garota, tá? Em algumas áreas da pasta dela, para não ficar muito parecido, né? Eu vou apertar o Ctrl espaço para dar um zoom na foto e vou trabalhar aqui na sombra no rosto dela também. Então eu tô aqui em sombras, eu vou selecionar uma área escura do rosto dela que tem uma sombra bem aqui, ó. Eu vou diminuir o tamanho desse pincel que tá muito grande. Beleza? Agora tá muito pequeno, vou aumentar só um pouquinho mais. Isto. Aí, agora sim eu vou passando de levezinho aqui, ó. Bem de leve, tá? Não exagera não. Ainda mais na pele, não exagera não, tá? Bem de leve. Você pode selecionar apertando Alt a cor do cabelo e vai passando aonde tem sombra, tá? Que você tá trabalhando com sombra. Você não vai passar sombra na luz, você vai passar sombra aonde tem sombra para dar aí um efeito de contraste, um equilíbrio das cores da sombra, tá? Aqui no cabelo dela tem essa parte aqui que é mais escura, que tá uma cor esquisita. Eu vou selecionar essa área do cabelo aqui e vou passar sombra aqui embaixo, ó. Legal, beleza. Vou pegar essa parte mais castanha aqui para dividir um pouco a sombra. Aí agora sim tá aparecendo mais cabelo. Aqui eu tenho uma sombra bem leve aqui na área do fone de ouvido, que eu queria dar um pouco mais de contraste. Aqui não tenho sombra nenhuma, né?
Com o espaço, a mãozinha vai aparecer, você pode mexer com a imagem, tá? E trabalhando. Aqui no braço dela eu queria colocar um pouquinho de sombra também aqui, ó, no canto, ó. Então eu vou aplicando bem de leve, tá? Pra não ficar muito forte. Só pra dar um contrastezinho. Beleza. Você pode vir aqui na multiplicação e dar uma diminuída nessa multiplicação, caso se você achar que ficou muito forte, tá? No geral. Ah, o geral meu ficou muito forte, aí você diminui, ó, tá? Então, ó, sem a sombra, com a sombra. Observe que ficou um pouquinho forte, né? Quando você tira e coloca. Então você vem aqui e dá uma diminuída, ó. Vou diminuir aí 70%. Aí, ó, mais um pouquinho. Ó, legal, né? Você vai aplicando a sombra até encaixar, não ficar parecendo que tá muito forçado, ó. Aí, beleza. Agora o que eu vou fazer? Aplicar luz na imagem. Então eu vou criar mais uma camada. Essa eu vou chamar de luz 1. Essa é a luz 1, tá? Beleza. E aqui eu vou fazer o mesmo processo, só que na multiplicação aqui, no modo de mesclagem, em vez de multiplicação, eu vou colocar aqui luz linear, que dá mais ângulo, mais possibilidades de você pintar, né? Mais opções de luzes. E aqui eu vou selecionar o pincel. Lembre-se que o Alt, vai aparecer o Alt aqui, se você segurar, você pode selecionar a cor já direto do projeto, tá? Então eu vou selecionar essa luz aqui, e é com essa luz aqui que eu vou criar um efeito de iluminação nessa janela. Então eu vou vir aqui, vou aumentar o tamanho do pincel um pouquinho. Beleza. E vou passar um pouquinho de luz aqui, olha que legal. Você já consegue observar a diferença, ó. Antes e depois. Há um efeito de luz que também poderia reverberar um pouquinho sobre o cabelo dela aqui, ó. Ó, nessa área aqui do cabelo. Que ela tá aqui na janela, né? Reverbera um pouquinho no cabelo, deixando o cabelo um pouquinho mais claro. Outra coisa, eu posso aplicar esse efeito aqui embaixo, aqui no fundo aqui, ó, atrás, tá? Eu vou vir aqui e vou aplicar um pouquinho nessa área aqui, para dar um pouquinho mais de iluminação, tá? Eu gosto de trabalhar com fluxo em 16, em 20, tá? Ó, pinta aqui. Se você estiver usando o mouse, pode até baixar aqui para 10, tá? Porque o mouse é mais agressivo. Você consegue trabalhar com mais qualidade. Mas se você quiser comprar uma mesa, eu vou deixar o link na descrição, tá? Aí aqui tem só essa luz aqui que podia ser mais forte. Então eu vou clicar sobre a luz. Observe que aqui foi selecionada a luz, ó. Só que aqui eu quero a luz um pouquinho mais clara. Então eu vou puxar ela um pouquinho mais para cá, ó, sem perder muito o tom dela. Eu vou passar aqui de leve, ó. Aí, legal, ó. Aí você vai pintando o seu projeto, né? Bem leve, tá? Para não forçar muito. Aqui eu tenho uma entrada de luz aqui, beleza. Você pode trabalhar, vou apertar o Ctrl 0 para ajustar a imagem. Ctrl e espaço segurando, e com a caneta eu vou arrastando para cima ou para baixo, ele vai se aproximando. Eu vou aproveitar que eu estou trabalhando com luz e claro, apesar que o cara já fez isso aqui nessa foto, eu vou apertar o Alt, vou selecionar aqui uma área de luz aqui, tá? Com pincel, Alt, área de luz, e vou diminuir o tamanho do pincel um pouquinho e vou pintar o olho dela. Deixando o olho dela com mais brilho, ó. Ó que legal. Você pode fazer isso com o dente também. Pegar uma área aqui do dente que não seja tão... e dar uma clareada no dente dela aqui de leve, né? A parte dos lábios dela aqui você pode também trabalhar. Observe que aqui tem um branco muito branco. Então eu vou pegar a iluminação e vou trabalhar com essa iluminação mais rosada aqui, ó, para tentar dar uma equilibrada nessa luz aqui que está muito forte. Beleza? Que você pode fazer isso todo o processo de trabalho aqui, tá? E trabalhando no cabelo mesmo, eu gosto de dar uma passada, principalmente onde o cabelo ficou meio esquisito. Pego uma cor mais clara e vou passando aqui, ó. Olha lá, olha que legal, o cabelo já não tá tão estranho como era, tá? Ele já vai pegando uma corzinha aonde era totalmente branco, né? O cabelo não é branco, é o reflexo, talvez que eu passei em cima, né? É o reflexo aqui da luz aqui, né? Mas aí eu posso pintar só a área que ficou branco no cabelo e dar um charmezinho. Beleza. Eu acho que aqui tá bom a iluminação. Ctrl 0 para ajustar a tela, legal. Aí aqui o que eu vou fazer? Nessa área aqui, eu vou tirar aqui para mostrar o antes e depois, ó. Antes e depois. Antes e depois, né? Deu uma iluminação. Tira um pouquinho da opacidade. Antes e depois. Um pouquinho mais de opacidade, tirar. Legal. Você conseguiu já aplicar dois efeitos de iluminação. Eu vou agora criar luz 2
Que o Luz 2 é um efeito mais artístico que eu vou aplicar aqui. Então eu vou apertar aqui, eu vou criar uma nova camada, vou chamar ela de Luz 2, né? E aqui eu vou trabalhar com um pincel bem grande, tá? Aí, legal. E eu vou selecionar a cor. Vou pegar essa cor azulzinha que eu acho legal, cara. Essa cor meio um branco azulado aqui, branco esverdeado, né, na verdade. Eu vou aplicar aqui bastante, ó. Você pode pintar muito aqui, ó. Em volta. Beleza. Né? E aí você consegue aplicar. Vou colocar aqui o modo de luz indireta ou luz direta. Luz direta ficaria melhor. Não, eu tenho luz brilhante. Você escolhe qual que fica melhor para o seu projeto. Eu achei que a luz direta ficou melhor. Então eu vou pegar e vou botar essa luz aqui. Só encaixar melhor aqui na posição dela aqui. Beleza. Vou aumentar o tamanho daqui. Aí. Então tem esse efeito de luz aqui aplicado na imagem, que tá aquele efeito de, poxa, né, pô, tá saindo luz da janela mesmo, ó, tá chegando na garota, entendeu? Basicamente isso daí. Então, só recapitulando aqui, eu dupliquei essa imagem, apliquei a camada de luz indireta nela, tá? Depois eu vim nessa de sombra e apliquei multiplicação, e a de luz eu apliquei luz linear. Essa é a luz linear detalhada, essa aqui é a mais artística, que geralmente você pode usar aí até nas miniaturas de canal de YouTube, né? Então vamos observar como é que ficou a foto antes e depois. Ctrl G, antes, tá? A foto simples, e depois a foto com um efeito mais artístico, né? Lembre-se sempre, se você achou que ficou muito exagerada a luz, você vem aqui e diminui um pouquinho a opacidade aqui, ó, tá? Olha que legal. Antes e depois. Antes e depois. Já deu uma graça, né, na imagem, né? Eu posso vir aqui, aplicar um pouquinho de... Dá uma diminuída na sombra que você vai trabalhando um por um. Essa é a vantagem de você trabalhar aí com as camadas, né? Bom, é isso daí. Esse é o Photoshop sem frescura. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu e até a próxima. Fui!